canal, eu sou Desbravador. Hoje iremos dar a introdução da microbiologia médica. Para tal, temos que conhecer a história para poder acompanhar a evolução da microbiologia. Tudo começa na era da fase mágica, na qual se acreditava que as doenças eram o resultado do castigo de Deus. Todo aquele que pecou, que pecasse, neste caso, esse era castigado por Deus. Estava lá como resultado as pestes bubônicas, a peste negra. Essa fase foi se caracterizada por ser uma fase casualidade, né? A única causa era Deus. Doença, Deus. Doença, Deus. Tudo que era doença era relacionado a Deus. Mais tarde vieram outros críticos que colocaram de água abaixo essa teoria, dizendo não. O ar que respiramos, o solo que nós pisamos, a água que se bebe, né? Esse continha ou estava contaminado por micro-organismos. E essa teoria deu abertura a mais outras teorias, né? Essa fase caracterizou-se por ser uma fase miasmática. Dessa fase miasmática foram ainda questionados, né, em alguns pontos, como uma pessoa deprimida, como um indivíduo que perdeu seu marido fica doente, no caso da depressão. Mas se ver que não. Para além das doenças infecciosas, existem outras doenças que não são infecciosas, né? Assim explicando que para o surgimento de uma doença, né, há muitos fatores que contribuem para tal. Neste caso, há multicausalidade. Então, a microbiologia ela nasce na fase em que os cientistas, neste caso os antigos pensadores, buscavam compreender o surgimento das doenças, né? Na qual que o Anton Leeuwenhoek, um renomado da microbiologia, ele observou através das suas lentes a água, que aquela água estava contaminada por micro-organismos, e cujos esses micro-organismos ele chamou de animáculos. Essa teoria foi ainda comprovada com Gottman. O Friedrich fez ainda demonstrações para poder comprovar que sim, de fato, o ar, a água e tudo quanto existe, sim, estava contaminado. Assim também como Louis Pasteur, ele fez essas experiências para perceber que sim, o ar estava de fato contaminado. Então a microbiologia ela busca, né, trazer a evidência principal do agente etiológico causador da doença, o seu processo metabólico, a sua suscetibilidade perante a um agente inibidor, né? Como que este agente manifesta, como que esse agente é agressivo, se é tóxico ou mesmo é letal. Então a microbiologia busca compreender e trazer a visão geral do agente infeccioso. Então, para tal, a microbiologia nada é que é uma ciência que estuda os micróbios, cujos esses micróbios estão divididos em 4 grupos. Temos lá os vírus, que é as partículas mais pequeninas, ínfimas, que essas somente são vistas ao microscópio eletrônico. Essa que tem uma resolução mais alta, mais elevada que os microscópios ópticos. Os vírus por si, né, eles são constituídos por RNA, né, e o DNA, mas nunca ambos os ácidos nucleicos, né? Neste caso estamos a dizer o ácido nucleico, neste caso ADN, né, e o RNA, nunca ambos no mesmo vírus. Então, esses vírus sim causam doenças, né? Algumas causam doenças graves, leves, enfim. E temos também o segundo grupo, que é caracterizado por bactérias. As bactérias, que são a forma mais simples, são procariotas, né? Essas também causam doença ao ser humano, né? Que o seu material genético, né, ele encontra-se disperso a nível do seu citoplasma. Prontos. E temos a terceira categoria, o terceiro grupo, neste caso, que são os fungos. Os fungos são eucariotes, né? Esses que, por sua vez, têm um núcleo definido, têm lá organelas e tudo mais. Então,
tem o quarto grupo, que é caracterizado por parasitas. Estes, né, que assumem formas diferenciadas, outras cilíndricas, outras mais compridas, outras menos compridas, e algumas que são até visíveis ao olho nu. Então, a microbiologia busca estudar todos esses grupos, de como relacioná-los ao surgimento de uma doença. Se um indivíduo estiver com uma infecção bacteriana, praticamente o agente etiológico é uma bactéria, né? Se o indivíduo tenha uma infecção viral, o agente etiológico é um vírus. Se um indivíduo tenha uma infecção parasitária, o agente etiológico é um parasita. Assim, o que acontece com os fungos. Então, essa é a aula de hoje, a introdução da microbiologia médica. Para a outra aula, iremos ainda dar mais ênfase a respeito da microbiologia. Neste caso, a classificação dos micro-organismos, né? Caracterização, tanto como os outros aspectos. Até lá, fique bem.